Glória a Deus, retornando da nossa quinta aula dessa matéria abençoada, dessa matéria poderosa, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva, Atos do Espírito Santo de Deus. Chegamos aí à conversão de Saulo, chegamos à conversão do grande ícone da igreja primitiva, o apóstolo para os gentios, né? Vimos aí que Saulo perseguia os cristãos por zelo do Antigo Testamento, por zelo da tradição do que lhe foi ensinado. Ele que aprendeu nos pés de Gamaliel, mas era um tremendo conhecedor da Torá, um praticante da Torá, que na verdade era fariseu dos fariseus. Saulo tinha ido pedir aos sumos sacerdotes cartas que lhe dessem autoridade para prender os que ele achava que era uma seita, para prender, por isso que o texto vai dizer essa seita, né? Seita que eles ainda não eram chamados de cristão. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é a primeira vez que eles vão ser chamados de cristão. Então ele estava indo para Damasco a fim de levá-los de volta a Jerusalém, colocando-os na prisão, né? Se você for lá no nosso fanpage da Rede de Ensino Instituto Jaffa no Facebook, você tem lá todos os posts desta matéria, no álbum Atos dos Apóstolos, você tem os mapas, você tem tudo ali de material de apoio para realmente aprender, e você pode usar isso na Escola Bíblica Dominical, pode usar essa matéria para ensinar aí a outras pessoas, a outros alunos. Mas vale dizer, Saulo de Tarso, ele foi nascido em Tarso, que era a principal cidade da Cilícia, né? E ele era pertencente à tribo de Benjamim, porque ele era, na verdade, da linhagem de Benjamim judeu, né? Tradição antiga que foi levado de Giscala, em Galiléia, pelos romanos, e depois que eles, na verdade, tornaram para este último lugar. Havia três maneiras de se conseguir uma cidadania romana: ou por nascimento em terras imperiais, certamente era a maneira mais importante, ou por ascensão imperial, pela bravura, pelo heroísmo, dedicação e etc., ou por aquisição pecuniária, que aí pagava o título, pagava aí passaporte, né? Pagava aí a cidadania romana. Não era o caso de Paulo, né? Tanto é que nas suas discussões, nas suas defesas, ele vai até confrontar pessoas dizendo: eu não paguei a minha cidadania, eu nasci romano, eu nasci judeu, eu nasci romano. Então aí a gente observa justamente por nascimento em terras imperiais. Por outro lado, nós vemos a formação cultural de Paulo, né? Paulo, sua família parecia ter bastante influência política e comercial, muito bem posicionado, estudado, muito bem culto, né? Cresceu aos pés de Gamaliel, que foi aí um mentor da lei, um mentor muito sábio que dá aquele conselho, né? Vamos deixar de perseguir os apóstolos, porque se essa obra for de Deus, Deus por si só se responsabiliza com o crescimento, visto que todo mundo estava louvando a Deus pela cura do paralítico à Porta Formosa, né? Era bem provável que Paulo fizesse parte do Sinédrio, com grande respeito desse sinédrio, né? Um grande reconhecimento desse sinédrio, por ser filho de uma pessoa importante dentro do farisaísmo, filho de fariseu, respeitado, tinha também a cidadania romana e cresceu aos pés de Gamaliel, que era neto de Hiel, né? Hiel, Hilel, grande sábio, grande mestre aí da contemporânea da época de Jesus. Recebeu a influência do centro intelectual oriental, que fica em Tarso, e que era a famosa escola da filosofia estoica. Tanto é que muitos seus escritos ele vai citar situações de filósofos. Paulo possuía então a cidadania romana e judeu de nascimento. Isso era muito importante. Apesar de ser um judeu da dispersão, ele vinha dessa linhagem judaica da tribo de Benjamim, como também cidadão romano. Atos 22, 28, a gente pode confirmar isso daí. Atos 22, 28. E respondendo o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse dinheiro de cidadão. Paulo disse: mas eu
o sou de nascimento. Então veja que, diante do tribuno, fala que pagou uma grande quantia para ter a cidadania romana, e Paulo, na verdade, está falando, mas eu nasci assim, né? Eu tenho esse direito por nascimento. Esse tribuno era uma autoridade romana, e, na verdade, está expondo a ele, dizendo, olha, eu tenho boas condições, eu até comprei meu título de cidadão romano. Cidadão romano, o fato de ser romano tinha alguns benefícios, porque o império que estava no poder era Roma, e, na verdade, o cidadão romano não era tão castigado se fosse pego em alguma coisa errada como os demais que eram plebeus, eram outra classe, eram escravos, né? Então, na verdade, por isso que Paulo não abusava dessa cidadania romana quando ele era perseguido por amor a Cristo. Ele apanhava e pagava o crime como judeu, mas quando a coisa apertava, ele fala, olha, só manda avisar lá que eu também sou cidadão romano, e apresentava ali a sua cidadania romana, né? Então, a gente observa aí uma situação muito interessante. Por ser cidadão romano, ele não podia ser castigado sem ter sido julgado, e as pessoas ficavam preocupadas quando ele afirmava ser ele cidadão romano. Ele tinha algumas proteções por ser cidadão romano, porque era considerado uma classe especial, ainda mais reconhecido entre os fariseus. E nos dias de hoje seria tipo um diplomata, né? Um diplomata, um político importante com um cargo no Senado, ou uma polícia secreta que tinha seus privilégios. E Paulo desfrutava desses privilégios. Uma vez que ele foi açoitado, ele recorre então à sua cidadania romana. E quando diz que é cidadão romano, os soldados entram em desespero, querendo que Paulo vá embora logo, não requeira os seus direitos. E Paulo diz, não, peraí, vocês me fizeram um agravo diante do povo e querem que eu saia pela porta dos fundos? De jeito nenhum, eu vou ficar preso até vocês chamarem as autoridades para me tirar pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente, porque vocês vão ter que se retratar diante do povo. Paulo era estrategista, corajoso, ousado, sábio, duro, firme no seu posicionamento e radical. O que é certo, é certo. Paulo está dizendo agora ao tribuno, que conseguiu a cidadania romana com grande soma de dinheiro, ele está dizendo, mas eu não precisei pagar, não precisei comprar minha cidadania romana, eu sou romano por nascimento. Então, com certeza, o pai de Paulo também o era, porque diz que recebeu por nascimento, então ele recebe esse título não por ato algum de bravura, né? A conversão de Paulo é uma conversão muito repentina, impactante, dramática, e nós vamos ver o relato desse texto que acabamos de ler em Atos capítulo 9, da conversão, do encontro dele com Jesus no caminho de Damasco. Esse relato é descrito no livro histórico de Atos 3 vezes, 2 na sua defesa, fazendo um paralelo com alguns detalhes a mais, acrescentando alguma coisa. Mas aqui nesse capítulo 9, o que já lemos do 1 a 18, é justamente mostrando esse encontro. Depois vai ter esse novo relato no capítulo 22, do 1 ao 16, e no capítulo 26, do 12 ao 18. Quando a gente tiver nesses capítulos, com certeza a gente vai ler. Mas ele testemunha isso várias vezes para não ficar na dúvida a sua conversão, né? Para que as pessoas soubessem. Eu não era seguidor de Cristo, muito pelo contrário, eu era perseguidor, né? E de perseguidor ele passa a ser perseguido. Então, para as pessoas não ficarem na dúvida da sua conversão, ele vai defender muito a sua posição, dizendo, eu vi o Senhor. E ele enfatiza bem isso, porque para a pessoa ser um apóstolo, era necessário a pessoa ter tido uma experiência e ser testemunha de Cristo ressurreto, né? E, na verdade, há uma grande distinção entre apóstolos do Cordeiro e apóstolos da graça. Paulo não se enquadra para ser apóstolo do Cordeiro, por isso que, na verdade, Pedro teve que escolher antes do derramar do Espírito, não se precipitou, não errou, quando
tira a sorte cai sobre Matias, porque Matias sim se enquadrava para ser apóstolo do Cordeiro, porque era um dos 70 que já tinha sido comissionado diretamente pelo próprio Cristo em carne e sangue. Então, para ser apóstolo do Cordeiro, tinha que ter sido testemunha ocular do ministério humano, físico de Jesus aqui na terra em carne e sangue, e agora então Paulo não tem essa qualificação para ser apóstolo do Cordeiro, mas nada impede ele de ser apóstolo da graça, um apóstolo depois de Cristo ressurreto, e ele tem essa experiência com Cristo. Atos capítulo 15, verso 8, e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então aqui, não só aqui, aliás, esse é Atos, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, quando ele está escrevendo aos irmãos de Corinto, esse capítulo ele dedica totalmente à ressurreição, né? E no verso 8 ele vai dizer, e depois por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Então ele está dizendo aqui, eu vi Jesus, eu tive uma experiência com ele apareceu a mim como a um abortivo. Depois no livro de Gálatas, Paulo vai defender bastante o seu apostolado. Nós temos duas matérias esse ano ainda espetacular, que é o panorama da história do Novo Testamento, A gente não vai entrar no livro de Atos em tanto detalhes, mas a gente vai observar no livro de Atos onde cada carta foi escrita, quais as cartas da prisão, quais as cartas que foram escritas, em qual condição que ela foi escrita, né? Isso nós vamos estudar na história do panorama do Novo Testamento, que vai ser dividido em duas partes ainda esse ano, Panorama do Novo Testamento parte 1 e Panorama do Novo Testamento parte 2. Paulo vai defender bastante o seu apostolado no livro, na carta aos Gálatas, aos Filipenses. É uma carta como que se fosse uma carta de amor a uma igreja amada, uma igreja aí que ele gostava muito, e a carta aos Filipenses ele estava na prisão, que ele vai falar de segurança, ele vai falar de alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, né? Ele que estava preso e incentivava, animava, motivava, exortava os outros a se alegrarem. Você vê que Deus estava com ele em todo o tempo e ele aproveitou o período que ele estava vivendo. Agora, quando você olha para o Gálatas, você vê um comportamento, um temperamento do apóstolo Paulo, quando ele se levanta para a defesa do seu próprio apostolado, que é diferente do comportamento e do temperamento quando ele escreve aos Filipenses ou quando ele escreve a Timóteo. Paulo pode dizer que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, e isso literalmente, marcas mesmo de chicotadas, de varas que ele tomou inúmeras vezes por pregar a palavra de Deus, apanhou, foi chicoteado, foi preso e tantas outras coisas, que ele vai falar disso na carta aos Coríntios, né? A igreja de Corinto não gostava muito da aparência de Paulo, né? Achava ele, dizem aí os historiadores que ele era careca, ele era um pouco obeso, ele tinha a sobrancelha grossa, ligada de fora a fora, e a igreja de Corinto não gostava muito dessa aparência de Paulo, mas Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, primeiro ele fala acerca dos falsos apóstolos e expõe os falsos apóstolos para depois ele fazer a defesa do seu apostolado, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 11, 16 a 33, os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais.
em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, porque existia lei que dizia que não podia dar mais que 40 chicotadas. E para burlar a lei, então eles davam 39, esperavam um pouquinho, dava mais 39, esperava um pouquinho, dava mais 39. Então, 5 quarentenas menos um, ele está dizendo que ele recebeu 195 chicotadas. Recebido judeu 5 quarentenas menos 1, 40 menos 1, 39 vezes 5, 195. Recebido judeu 5 quarentenas menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas na cidade dos damascenos para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Então ele está fazendo a defesa do seu apostolado, dizendo, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, porque o apóstolo são aqueles outros que estão sofrendo pelo amor de Cristo? Deixa eu mostrar um pouquinho do meu sofrimento. E ele faz um resumo aqui do que ele paga, do que ele passa por pregar o nome do Senhor Jesus Cristo e é crer na ressurreição. Paulo estava dizendo que todo esse sofrimento que ele está passando não era para se vangloriar, mas era uma leve, momentânea tribulação que iria produzir um peso de glória muito excelente. Claro que não tem como se comparar com a glória futura. Muitas vezes nós achamos que estamos sofrendo muito, temos tantos problemas, pensamos em desistir, em parar, porque não temos a visão da glória futura. E aí entramos com comiseração, ou autocomiseração, ou com autopiedade. Pela graça de Deus, Paulo está dizendo, passei o que passei. E aí depois ele escreve então aos Filipenses, posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas eu sei que ele me fortalece. Em todas as coisas. Quem? Esse Paulo, que era colérico, né? Um temperamento colérico. Interessante nós observarmos aqui ele mostrando sua dependência de Deus. É bem provável que Paulo tivesse sim sido casado, não sabemos se ele foi separado ou viúvo, né? Não sabemos se ele se divorciou ou se foi viúvo. Porque temos esse entendimento que ele pode sim, tá? Não afirmamos isso, mas ele pode sim ter sido casado. Porque para assumir a posição de fariseu dos fariseus, tinha que ser uma pessoa casada, né? O título de fariseu dos fariseus tinha que ser casado. Por outro lado, pode não ter sido casado, porque o pai era influente entre os fariseus, então ele tal que cresce junto, cresce em meio a essa crença, a essa organização, então ele se envolve e se torna então fariseu dos fariseus sem cumprir essa posição. Então não tem como afirmar se era ou não casado. Grande parte dos teólogos acreditam que sim, que fosse casado, ou era viúvo, ou era divorciado, né? E aí então, por outro lado, para fazer parte do Sinédrio, como ele fez parte do Sinédrio, aí tinha que ser casado, só sendo casado. Então fica aí isso em aberto, não temos como afirmar, né? Paulo foi apedrejado e depois ele foi decapitado na Vila Óstia de Roma, por ordem de Nero, o imperador aí do período que ele foi decapitado, né? O imperador no ano 67 depois de Cristo. E logo no ano 70, a grande perseguição de Jerusalém, Jerusalém é destruída, o templo é derribado, o templo é colocado fogo, né? E derrete o ouro e toda a perseguição acontece aí brava no ano 70, mas Paulo já tinha sido executado no ano 67 para 68.
Paulo foi buscar o sumo sacerdote para pedir cartas para ter autorização para perseguir os cristãos. Paulo era zeloso das coisas de Deus. Ele achava que os cristãos eram uma nova seita que estava se levantando com princípios judaicos para roubar o povo do Deus Jeová, para trazer confusão e destruição no entendimento deles, trazendo com heresias, né? Então, com zelo, isso é muito importante nós deixarmos bem definido. Que tem muitas pessoas que pregam um Paulo assassino, um Paulo criminoso. Ei, não se esqueça que ele está no período da transição da dispensação da lei para a dispensação da graça, onde a lei permitia aquele que trouxer heresias, aquele que fizer o povo desviar da verdade, a lei permitia perseguir, prender, matar e tudo mais diante de alguém que trouxe uma mentira, uma coisa que desviou a pessoa da verdade. Como ele ainda não tinha tido a experiência com Jesus Cristo, então ele perseguia com zelo, mas com a motivação correta de coração, querendo dizer: Deus, eu estou te defendendo, Deus, eu estou me levantando a teu favor, né? E Deus, vendo a sinceridade do seu coração, próprio Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Paulo era um homem extremamente organizado, ele não estava fazendo justiça com as mãos próprias, ele tinha respaldo, endosso, a carta dos fariseus de uma forma legal, ele estava cumprindo o que lhe cabia como lei, como período de dispensação da lei. E aí a gente observa o temor deste homem, o zelo que ele tinha por Deus, né? Mas extremamente conhecedor do Antigo Testamento, né? Eu particularmente não creio que ele tenha escrito o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, mas que alguém muito próximo de Paulo, ou alguém que foi discipulado por Paulo, que escreveu, para mostrar tamanha riqueza do livro de Hebreus, com compêndio do Antigo Testamento, com entendimento do livro de Levítico, da Torá, das leis e assim por diante, né? Então a gente observa o temor que este homem tinha, sabendo que era Deus que estava falando com ele, e recebeu revelações que o próprio Deus deu a ele. Ele nunca esteve com Jesus, andou com os 12. Depois da sua conversão, Barnabé o apresenta, mas os 12 tinham uma certa resistência quanto à conversão de Paulo, achando que era apenas para descobrir onde eles se reuniam, então evitavam um pouco Paulo, e quem dá um voto de confiança, quem dá crédito à sua conversão é Barnabé, né? Então, tanto é que vale dizer que Paulo não teve acesso aos evangelhos. O que ele teve por revelação. O que ele escrevia para as igrejas, ele escrevia respaldado com o Antigo Testamento. Então a gente pode observar a prontidão desse homem, a intimidade, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a ponto de dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? Então muitas pessoas estão esperando Deus dizer a eles: o que queres que eu te faça? E Deus está esperando alguém dizer a ele: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele, quando se levanta desse tombo que caiu, não podemos afirmar que estivesse no cavalo, nenhuma tradução bíblica diz que ele estava no cavalo, o texto se limita só a dizer que Paulo caiu. Para cair não precisa estar no cavalo, para cair basta estar andando, basta estar de pé, ele caiu. Então não temos como afirmar se estava ou não no cavalo. Pela tradição, pela distância, pela condição financeira que ele tinha, se crê pela tradição que ele estava a cavalo. Mas não existe respaldo bíblico, não existe o termo cavalo em nenhuma tradução bíblica, então não podemos afirmar isso. E aí então, quando ele tem a experiência desse tombo, um clarão de luz aparece diante dele, que o cega instantaneamente. Ele diz: Senhor, quem és? Sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo: duro é para você rever seus conceitos.
duro é para você rever que você está errado, né? Ele tinha convicção do seu chamado e nessa convicção do que Deus tinha para ele, ele logo reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se dispõe no eis-me aqui a cumprir o chamado do Mestre. Então vamos voltar para o capítulo 9 de Atos, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, veja aqui ele chamando de seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Mais para frente, na defesa do seu, na sua defesa, contando seu testemunho, ele fala, ao invés de ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, fala vendo, mas não ouvindo. A grande verdade é que eles viram que algo estava acontecendo, mas nem viram nem ouviram. Essa é a grande verdade. Tá? É só uma colocação textual. Ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu, entra aqui num jejum, né? Numa experiência gloriosa e tremenda, uma experiência sobrenatural. Todos que estavam com ele viram que algo estava acontecendo, mas não entenderam muito bem. Aqui, ouviram a voz, mas não viram ninguém, e aí ele fica 3 dias e 3 noites cego, em jejum, sem comer nem beber, algo parecido do que aconteceu com Jesus 3 dias e 3 noites aí no inferno depois da sua morte, né? Que foi até as regiões mais baixas da terra e tomou cativo do cativeiro e ressuscitou dentre os mortos, tomou as chaves da morte e da vida das mãos do inimigo. E isso você vai ver aqui, um encontro da morte do homem carnal para nascer o homem espiritual, uma transformação de um homem em espiritual. Diante desse resplendor da glória, essa luz que brilha mais que a luz do sol, 3 dias cego, mas agora ele está em casa na rua direita, e nessa casa a experiência continua. Chega um servo de Deus chamado Ananias, que Deus explica detalhes de tudo que estava acontecendo. E esse homem vai ser o responsável por ver a morte do Saulo carnal e o novo nascimento, e batizar esse homem, e deixar esse passado para trás e valorizar o presente. Ele tinha que ter tido realmente um entendimento pleno da graça do Senhor, para não entrar em acusação que ele foi cúmplice da morte de muitos cristãos, inclusive da de Estevão. E ele teve sempre, em todo o seu carreira, ministério, chamado, ele teve uma gratidão imensa no seu coração e almejava o futuro em Cristo, né? Projetava esse futuro em Cristo, prosseguindo, olhando para o alvo, para a soberana vocação. Muitas pessoas não têm perspectivas porque ainda estão vivendo carnalmente, estão vivendo no passado. Pessoas que estão presas ao passado, um passado muitas vezes de comiseração, um passado muitas vezes de dificuldade ou pena de si mesmo. Então vamos observar aqui a partir do verso 10 ao 19. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor,
De muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então Ananias anuncia que Paulo seria testemunha de Jesus entre os gentios. A Bíblia nos aponta que Paulo era bem jovem, um certo jovem chamado Saulo. Então, deste período que Ananias aparece até a perseguição, dá aí mais ou menos 2 anos. Então, ainda bem jovem, mas já é perseguido. Paulo nasceu aproximadamente no ano 5 depois de Cristo, e a conversão vai se dar mais ou menos no ano 35. Então, cresce que ele tinha aqui por volta de 30 anos. E ele foi morto no ano 67, aproximadamente aí com 62 anos, 62, nessa média que se acredita que ele foi executado. A conversão, o testemunho e a restauração de Paulo prontamente obedece uma ordem e é tratado por Deus. É Deus quem o capacita e então ele é enviado. Paulo vai passar agora por um tempo de tratamento de Deus. Começa aqui com esses 3 dias, onde ele perde a visão, e depois ele vai estudar para poder passar a revelação. Como que os aguilhões que ele tinha era todo aquele conceito e formação judaica. Vamos dar uma pausa aqui no capítulo 9, versículo 19, e vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4. A visão celestial e o espinho na carne. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo está dizendo aqui que há 14 anos atrás ele teve uma experiência com Cristo e foi levado ao paraíso, que ele chama de 3º céu. Por que 3º céu? Primeiro, esse céu que a gente enxerga quando olha para cima, esse céu do firmamento. Segundo, o céu onde Deus habita, e ele não achou adjetivo, ele não achou qualificação para falar desse céu aonde estão os salvos em Cristo Jesus. Então ele chama de 3º céu. Primeiro céu, o firmamento. Segundo, onde Deus está, e um outro ambiente que não é aonde Deus está, é um paraíso. Tanto é que no arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vão esvaziar esse paraíso e vão para o céu aonde Deus habita. Agora, Gálatas capítulo 2, depois, passado 14 anos, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando comigo também a Tito. Então, passado 14 anos, A gente observa aí justamente essa posição. Ele não teve um encontro com Cristo e já saiu pregando. Ele se fecha, ele se isola e ele vai fazer uma releitura de todo o Antigo Testamento e vai ter o Espírito Santo como próprio mestre, ensinando ele cada detalhe do Novo Testamento, da Nova Aliança, onde encontra Jesus no Antigo Testamento, para tirar todas as dúvidas, para rever todos os conceitos, para rever todas as passagens do Antigo Testamento. Vamos voltar para Atos 9, verso 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus.
todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como que de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam. Então veja, ele está em Damasco, ele está pregando nas sinagogas, ele está pregando em todos os lugares, anunciando que Jesus é o Cristo. Isso indignou ali os fariseus, indignou os judeus, tramaram a morte dele, ele queria sair da cidade, mas não podia, foi levado por um cesto, tirado por um cesto pelos muros da cidade, como ele vai falar em defesa lá em 2 Coríntios. Aí agora a gente vai observar aqui, quando Saulo chega em Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, procurava, ele queria ficar ali com Pedro, com Tiago, com Tomé, mas Deus não queria isso para ele, porque se ficasse ele iria ser sufocado, iria ofuscar o ministério que Deus tinha para ele, e ele então se retira, né? Procurando ajuntar seus discípulos, mas todos os temiam, porque vai que ele está só fingindo uma conversão para ver onde a gente se reúne para matar todo mundo, né? Todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, foi uma conversão tremenda, uma conversão maravilhosa, uma experiência tremenda, mas agora ele não era aceito nem pelos fariseus dos fariseus, nem pelos judeus e nem pelos apóstolos, pelos discípulos, né? Os judeus falam: Paulo mudou de lado, então vamos matá-lo, vamos persegui-lo, nós vamos ter que matá-lo porque acho que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. O evangelho não só traz aí justamente essa divisão, essa separação da luz e das trevas, como também não traz aqui unidade, né? Muito pelo contrário, faz aí a separação das coisas. Paulo está vindo de Damasco, Damasco era lá em cima na Síria, e então ele tenta se ajuntar aos discípulos, mas todos o temiam, porque sabiam da fama deste homem, por causa de tudo que ele fazia. Eles não sabiam se realmente tinha se convertido ou se estava aprontando alguma cilada para eles. E aí então, tanto é que ele não tem uma experiência com Deus, a partir de hoje chamarás Paulo. Não. Essa mudança de nome é simplesmente estratégica, é simplesmente a forma grega, romana, da forma hebraica, né? Saulo, Shaul para Paulo, é simplesmente uma mudança porque a fama de Saulo estava muito queimada. Logo quando se falava Saulo, as pessoas diziam o perseguidor, aquele que mata cristãos, aquele que pediu cartas para matar cristãos. Então aí a gente vê justamente uma forma estratégica, mas não teve uma experiência, como Jacó, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, como Abrão, não se chamarás mais Abrão, mas Abraão, como Sarai, não se chamarás Sarai, mas Sara. Não teve essa experiência, né? Foi simplesmente uma mudança estratégica para evitar aí o povo relacionar a sua fama. Alguns eventos subsequentes à conversão de Saulo, né? Primeiro, ele prega em Damasco uma porção de dias logo depois da sua conversão, até as portas da cidade estarem fechadas e ele ter que sair pelo muro num cesto, né? Mas ele prega em Damasco. Olha só, Gálatas capítulo 1,
Gálatas 1, verso 17. Gálatas 1, 17 vai nos falar que ele viaja para a Arábia. Gálatas 1, 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então ele viu que ele não foi aceito entre os apóstolos, então ele nem tornou para Jerusalém. Ele partiu para a Arábia, ele viajou para a Arábia, né? Verso 15, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez em Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Fiquei com ele uns 15 dias. Então veja, ele passa aqui 3 anos na Arábia, estudando, buscando conhecimento. Aqui, nesse texto de Gálatas, na defesa do seu apostolado, ele vai fazer um resumo histórico da sua vida, da sua trajetória, né? Uma coisa muito interessante, falando aí do seu chamado apostólico. Quando ele volta e fica com Pedro 15 dias, logo no verso 19 ele diz: não via nenhum outro dos apóstolos, não a Tiago, o irmão do Senhor. Irmão aqui é nascidos do mesmo ventre, nascido do ventre de Maria, irmão mesmo, filho de Maria com José. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as partes da Síria e depois da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, na defesa do seu apostolado, ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Fica 3 anos na Arábia. A Bíblia Thompson mostra tanto as pisadas de Jesus quanto as pisadas de Paulo, lá naqueles adendo no estudo vai mostrar isso daí, e mostra algo interessante, que ir para a Arábia seria como uma reciclagem da visão, um retiro espiritual para Paulo, um tempo a sós em que Deus revela muitas coisas e ele faz uma releitura de todo o Antigo Testamento, de toda a Torá, encontrando o mistério oculto, descobrindo o mistério que fora revelado, como um tempo de preparação. E aí, nesse verso 18, nos diz que ele faz uma visita a Jerusalém, fica 15 dias com Pedro, depois de 3 anos da sua conversão, fica ali 15 dias com Pedro, e aí, logo no verso 21, fala que ele volta para Tarso por alguns anos, né, onde ele foi treinado, preparado para ser fariseu dos fariseus, volta e prega ali por alguns anos. E agora, então, está nos dizendo justamente acerca dessa posição e dessa importância muito grande de Barnabé ter separado ele, Barnabé ter justamente feito essa mentoreamento, né? Essa posição realmente de treinamento. Quando nós vamos para Atos 11, versículo 25 e 26, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Então ele vai dirigido por Deus até Tarso para buscar Saulo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Está aqui. Primeira vez que os discípulos são chamados de cristão é Antioquia. Antioquia, juntamente com Barnabé, com Saulo, e é interessante que o termo aqui no original é literalmente pequenos cristos, né? Então, essa não é a Antioquia da Psídia, são 2 Antioquias, né? Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, Então, em Antioquia, os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos. Até então, eles eram chamados de o caminho, o povo do caminho, porque seguiam Jesus, que era o caminho, a verdade e a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses são seguidores do caminho. Para não falar seguidores de Jesus, então eles falavam, esses são os chamados do caminho, os chamados do povo, né? Aqui, então, nesse versículo 11, 25 e 26 de Atos, eles são chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia
da Síria. São aonde eles têm o conceito, esses são os pequenos cristos. A perseguição vem para que o evangelho chegasse em todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia e até aos confins da terra. A partir daqui, abre-se um parênteses agora no capítulo 9 mesmo, para concluir o ministério ou terminar a fala do ministério de Pedro, capítulo 9, 10 e 11, 12, para que no capítulo 13 volte ao ministério de Paulo, né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver os últimos acontecimentos do ministério de Pedro. E aqui, então, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, terminando aí falando, então, dessa conversão de Paulo, dessa experiência de Paulo. Nós gastamos mais tempo nos primeiros capítulos, porque era o início, a base, a estrutura da igreja primitiva, os fundamentos, mas daqui para frente vai ser bem mais rápido, porque nós vamos dar apenas uma pincelada nas viagens de Paulo, a primeira, a segunda, a terceira viagem. Aliás, o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 10 de Atos, nós vamos observar que, capítulo 11 de Atos, nós vamos observar que Barnabé vai a Tarso, busca Paulo, leva para Antioquia, para justamente ficar com ele ali um ano, treinando, discipulando, mentoreando, mas isso não foi considerado nenhuma viagem missionária. As viagens missionárias começam no capítulo 13, que eles estavam orando e o Senhor disse em visão a eles: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra, a palavra que nos garante a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Firma essa verdade nos nossos corações, que a cada dia possamos ser impactados pelo poder da tua palavra. Abre a porta da palavra e dá-nos revelação e entendimento na tua verdade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Essa matéria nós vamos ter um pouco mais de aula, porque nós estamos vendo versículo por versículo do livro de Atos, tá bom? Mas não desanima não, fica firme. Eu sei que não é fácil ter essa disciplina de ficar assistindo áudio, ficar assistindo vídeo pelo WhatsApp, mas no momento que passamos é necessário. E saiba que dessa forma a gente tem condições de dar muito mais conteúdo. Então aproveite esse conteúdo e faça todas as aulas, tome suas anotações. A importância de você aprender a palavra de Deus, aproveitar esse tempo dentro da sua casa para poder ter mais conhecimento, sabendo que Deus está te preparando para um ministério tremendo e glorioso. Deus te abençoe. Até a próxima aula.